E agora atualizo para você a história do bebê aqui de Campo Grande, hein? Pode trocar a imagem, olha só. O bebê que teria caído, né, de uma altura de 3 andares, 12 metros aproximadamente, na região sul de Campo Grande. O bebê, pessoal, continua internado, né? Uma bebê. A criança está com hemorragia interna. Lembrando que a mãe da bebê de 4 meses, viu, passou por audiência de custódia na manhã de hoje. E a mãe da criança foi solta, tá? E o homem que se identificou como pai da bebê, que não tem registro de paternidade na certidão de nascimento, além do pai dos outros 2 irmãos, esteve ontem no Conselho Tutelar. Deixa eu conversar com o Caio aqui. Caio, vamos entender a história. A mãe foi solta hoje. Conselho Tutelar acionado porque a bebê é de um pai e as outras crianças são de outro pai. Os 2 foram ontem no Conselho Tutelar. Atualiza essa história pra gente. Bom dia pra você. Isso mesmo, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem ao vivo aqui no Balanço Geral. Só para a gente entender, o pai dessa bebê, né, de 3, 4 meses, o pai biológico, ele esteve no Conselho Tutelar, ele conversou com as conselheiras, pediu a guarda da criança, só que como não consta o nome dele na certidão de nascimento da bebê, ele não consegue fazer esse pedido da guarda. Então as conselheiras orientaram para que ele procurasse a Defensoria Pública para dar início, então, nesses trâmites, né, de conseguir a guarda da criança. Esse pai biológico, ele disse que se afastou da mãe, isso depois que a mãe foi ter a bebê em Ponta Porã. Como ele tinha ficado longe, eles acabaram se afastando. Já o outro pai, que é das outras 2 crianças, ele também foi até o Conselho Tutelar, ele informou também que se afastou da mãe porque ela era uma pessoa complicada. E além disso, ele disse que é pai da criança mais nova, né, de 3 anos, mas que é de 7 anos, ele não é pai biológico, só que ele considera também como uma filha. Já a mãe chegou a conversar com os conselheiros tutelares no dia que isso aconteceu. Ela foi notificada 2 vezes e foi procurada pela escola porque a filha de 7 anos não estava frequentando a escola. Ela alegou que as crianças não ficavam sozinhas e indicou vizinhos como ex-babás e também como testemunhas. Ela teria saído para pagar uma dívida cerca de 4 quadras da casa dela, então ela deixou a bebê de 3 meses, 4 meses, sob cuidados então das outras 2 crianças de 3 e 7 anos de idade. O Conselho Tutelar fez uma notificação ao Ministério Público de omissão por parte dos pais das crianças. Já em relação ao estado de saúde do bebê, né, nós conseguimos informações que a bebê de 4 meses ela está em estado gravíssimo, infelizmente, e ela sofreu uma hemorragia cerebral e lesões internas no tórax e no abdômen. Isso depois de ter caído do 3º andar, então, de um apartamento no bairro Aero Rancho. O advogado da mãe, Alfio Leão, conversou com a nossa produção há pouco, né, explicou toda essa situação. Ele disse que a mãe ela recebe um salário de aproximadamente R$ 1.300 e que ela não tem ajuda, que os pais biológicos dessas crianças, eles não pagam pensão, ou seja, ela não tem nenhuma ajuda de custo por conta dessas crianças que ela tem que cuidar. Ele disse que a mãe então recebe R$ 1.300 de salário e que a cliente informou que a menina de 7 anos só estava fora da escola porque ela estava tentando trocar o turno dela, já que a babá só podia trabalhar no período da manhã. Só para a gente concluir, ela ainda vai ter que prestar depoimento na DPCA, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. É toda essa história, então. Os 2 pais biológicos, né, das crianças de 7 e 3 anos e o outro pai da criança de 3, 4 meses que caiu do apartamento, então eles foram até o Conselho Tutelar, estão tentando a guarda das crianças, só que por outro lado, a mãe alega que nunca teve ajuda e que também eles não fazem o pagamento da pensão, por isso então essa situação toda complicada, né? Infelizmente tudo isso aconteceu. E a gente volta a repetir, volta a dizer, tomara esse bebê, apesar de estar em estado gravíssimo, que ele se recupere, né, Rodrigão? Bom, a gente torce para que esse bebê se recupere, né? Um milagre seria uma ótima notícia, viu, Caio? Mas foi o que a gente estava falando ontem, né? A mãe, diante de todos esses problemas, né? Diante de todas essas informações, agora os pais aparecem. Eu acredito que a responsabilidade é de mãe e pai, né? É de mãe e pai. Agora, depois do episódio trágico, os pais aparecerem, aí alguma coisa de errado não se encaixa nessa história, né? E compete sim ao Conselho Tutelar a investigação. Obrigado, viu, Caio, pelas informações. Volto a falar, pessoal. Agora compete ao Conselho Tutelar
as investigações, porque por mais que os pais vão até lá pedir a guarda das crianças, a guarda só foi solicitada depois que veio à tona na imprensa e uma tragédia aconteceu dentro desse apartamento. Então, pera lá, a mãe não fez filho sozinho, concordo plenamente. Agora, o problema social dentro dessa história é muito maior, é muito mais amplo. E quantas mães solos existem e faltam ali a presença dos pais? Volto a falar, a audiência de custódia, a mulher foi solta. Eu acho que ela vai carregar esse fardo nas costas dela durante anos. Mas que houve negligência, houve sim. Outro fator, a escola, onde essas duas crianças já estavam estudando. O Conselho Tutelar foi acionado, ou seja, o problema já persistia há bastante tempo. Eu acho lento demais, né? A agilidade do Conselho Tutelar. Eu acho lento demais, pessoal. A gente continua acompanhando essa história, tá bom?